Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Convido a amada igreja à leitura do Salmo 122. Daremos assim início ao nosso culto nesse dia do Senhor. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, as tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Convido a Santa Amada Igreja que se coloque em pé. Louvemos a Deus com o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Nossos pés pararam junto às portas, teus portais, Jerusalém, construída bem compacta, onde as tribos vão subir, pois convém a Israel. Para o santo nome do Senhor render sua gratidão. Lá estão os tronos de justiça, os da casa de Davi. Que prospere quem te ama, pela sua paz orai. Por Jerusalém orai. Reine paz entre os teus muros, nos palácios ricos tens. Por amor dos teus irmãos, por amor de amigos teus, haja paz em ti, eu peço, pela casa do Senhor, buscarei sempre o teu bem. Convido a Santa Amada Igreja para uma oração de invocação. Oremos buscando a presença do nosso Deus. Tranquilize teu coração, sua mente e concentre-se apenas neste momento em cultuar o seu Deus, em louvar, em receber as suas instruções. E neste momento reservamos para louvá-lo, para cultuá-lo, para adorá-lo e para sermos instruídos na sua santa palavra. Portanto, convido a Santa Amada Igreja a uma oração de invocação. Oremos. Pai de amor, Pai grande, Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus que reina nas alturas, que reina sobre a terra, Deus do universo, Deus de toda a carne, Criador de tudo que existe, todas as criaturas, todas as pessoas, Senhor Deus vivo, Deus dos exércitos, Deus misericordioso, bondoso, Deus justo, Deus reto, Deus compassivo, Deus que usa de compaixão para com os filhos dos homens. A Ti, Deus, nós queremos manifestar a Deus toda a nossa gratidão, todo o nosso amor a Deus, o louvor que o Seu nome merece. Deus, queremos exaltá-lo, engrandecê-lo, e também, Deus, necessitamos, desejamos, anelamos
e precisamos com muita intensidade, Deus, da Tua instrução, da Tua direção, pois isso é vida para nós, ó Deus, é saúde para os nossos ossos, é luz para os nossos olhos, para os nossos espíritos, é remédio, Deus, para as nossas almas, para os nossos corações. E nós Te louvamos, Deus, porque o Senhor é um Deus altaneiro, poderoso, o Senhor é um Deus vivo e que governa o mundo, um Deus sem igual, um Deus que é incomparável, Deus, forte, poderoso nos seus grandes feitos, um Deus sábio, um Deus perfeito, o único Deus vivo, a quem todo homem tem o dever de cultuar, adorar e louvar. Nós, neste momento, Deus, queremos nos unir a todas as igrejas fiéis, a todos aqueles que o adoram em espírito e em verdade, nos céus e na terra, para prestarmos um culto a Ti, Senhor. E para isso, Deus, nós devemos, Senhor, reconhecer diante do Senhor nossa pequenez, que somos falhos e pecadores. Por isso lhe pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas e pecados. E também, Deus, reconhecemos, Senhor, que necessitamos aprender, ó Deus, cada vez mais de como o Senhor quer ser adorado. Por isso rogamos a Ti que o Senhor envie Teu Santo Espírito, Deus, que nos oriente, que nos conduza, ó Deus, para fazermos um culto que seja leal, que seja fiel, que seja de acordo com o que o Senhor determinou na Sua revelação, da Sua Santa Palavra. Por isso, Deus, nós lhe pedimos que o Seu Santo Espírito venha nos ensinar, nos ajudar, nos conduzir a cultuá-lo como o Senhor deseja ser cultuado, porque somente o Senhor merece cultos e o louvor pelos Teus grandes feitos. Neste momento, Deus, nós pedimos que o Senhor nos instrua, ó Deus, que o Senhor receba os nossos louvores, a nossa adoração e que o Senhor nos ensine no caminho a seguir. Muito obrigado pela Tua graça e amor. Receba, Deus, este culto, nós lhe pedimos, segundo a Tua graça. Apesar da nossa imperfeição e fraqueza, Senhor, somos humildes e pequenos, mas o Senhor é grande, Deus, e por isso lhe pedimos que aceite o culto que lhe prestaremos a partir de agora. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, é que nós oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Convido a Santa e Amada Igreja para professarmos o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Vos convido à leitura do Salmo 32. É um salmo de confissão, um dos 7 salmos penitenciais de Davi. Um salmo que vai demonstrar como é feliz aquele que recebe o perdão, como é importante a penitência, como nós devemos reconhecer diante de Deus nossos erros, nossas falhas, os nossos pecados, né? E com o coração sincero nos arrependermos dessas coisas e pedirmos perdão ao nosso Deus. Convido, portanto, a amada igreja à leitura do Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas,
em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos aos justos. Exultai, vós todos, os que sois retos de coração. Veja que salmo penitencial lindo, né? Que Davi, ele não tenta maquiar diante de Deus o seu estado. Ele fala, pequei, enquanto antes de confessar, né? Eu vivi tal situação, confessei a iniquidade do meu pecado. Então, nós devemos tomar como exemplo Davi, que ele não tenta justificar-se diante de Deus. Ele apenas reconhece o seu pecado e confessa a Deus, para alcançar o perdão. Agora veja algumas coisas interessantes nesse salmo, né? Aqui ele vai dizer sobre bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças, existem as bem-aventuranças que o Senhor Jesus diz ali no Sermão do Monte, né? Existem as bem-aventuranças no livro do Apocalipse, as 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse, né? E existem as bem-aventuranças dos Salmos, no livro dos Salmos, tá? E aqui tem algumas delas, né? Verso 1 e verso 2. Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz. Isso aqui transcende a felicidade. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. O que nós podemos entender aqui? Duas coisas a princípio, tá? Porque não podemos nos alongar muito por questão de tempo. Duas coisas a princípio. Primeiro, a bem-aventurança não é como o homem pensa, que vivendo os prazeres momentâneos do pecado ele será feliz. Não é isso. A bem-aventurança é o contrário, é aquele que encontra o perdão. Veja, cuja iniquidade é perdoada, tá? Agora veja que o verso 5: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Agora note, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ou seja, não só o pecado, mas aquela maldade que gerou o pecado, aquela insistência em permanecer no estado pecador que o homem tem muitas vezes, né? Então, quando ele confessa a Deus, Deus não só perdoa o pecado, Deus cura ele, Deus perdoa ele, Deus trata ele. Então ele fala assim, não só perdoou o ato que ele cometeu, mas perdoou aquilo dentro dele que alimentou, que gerou, que fez acontecer esse pecado aí. Então Deus não só perdoou o pecado, como perdoou a iniquidade do pecado. Olha que Deus perfeito e maravilhoso, né? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Essa cobertura chama-se Cristo. Cristo é que esconde dos olhos de Deus o nosso pecado e a nossa iniquidade. Então é bem-aventurado aquele que está em Cristo. Cristo é o esconderijo do Altíssimo, que é mencionado no Salmo 90, que possivelmente foi escrito por Moisés, mas não sabemos quem escreveu o Salmo 90, não sabemos quem foi. Né? Mas, aliás, o Salmo 90 foi Moisés, o esconderijo do Altíssimo, o Salmo 91, que possivelmente foi escrito também por Moisés, mas não podemos afirmar, né, quem escreveu o Salmo 91. O esconderijo do Altíssimo é Cristo, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele é o homem bem-aventurado, cuja iniquidade é coberta, perdoada, cujo pecado é coberto. Depois vem mais uma bem-aventurança. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Davi, ele não só doutrinariamente ele chega a essa conclusão,
Ele chega a essa conclusão, ele escreve esse salmo depois que ele foi perdoado por Deus. Então é um salmo de penitência, né? Quando ele teve o estado de consciência despertado para o que ele fez, né? E aí ele encontra então o perdão de Deus. Então aqui não é só questão doutrinária, é um testemunho pessoal também. Então ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Ele está dizendo: enquanto Deus olhava e me atribuía iniquidade e havia dolo no meu espírito, eu não tinha essa bem-aventurança. Ele vai descrever aqui que ele não tinha essa bem-aventurança. Ele vai descrever o estado que ele estava quando ele estava vivendo assim. E depois ele fala: bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui a iniquidade, porque nós somos salvos pelos méritos de Cristo, né? Aí fala assim: mas o salmo foi escrito antes de Cristo, né? Não, todos foram salvos pelos méritos de Cristo. Cristo é a plenitude de todas as coisas, né? Então os que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos por Cristo também. É Cristo, através de Cristo que eles foram perdoados. Não existe outro meio de salvação, nem outro meio de perdão, senão o sacrifício de Cristo. Tanto para os homens depois de Cristo, como os de antes de Cristo, né? Então, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. E aí ele dá o testemunho pessoal do estado de miséria que ele vivia e o que ele fez. Ele fala: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Olha que ponto Davi chegou sendo judiado pelo pecado. Irmãos, quando nós nos preparamos para cuidarmos de pessoas dependentes químicos, alcoólatras e pessoas assim, quando nós vamos olhar para esse universo, vamos tentar entender aquilo, para tentar cuidar daquelas pessoas, né? Nós tiramos várias informações sobre isso e nós aprendemos que existem fases e etapas, né? Então, por exemplo, no alcoolismo, a primeira fase, que é a fase que vai viciar a pessoa, é chamada de fase de festa. Por quê? Porque ele ainda não tem aquele vício. Aí ele sai um dia, depois do serviço, vai tomar cerveja com os amigos, fica alegre, fica feliz. Aí outro dia ele sai, vai também com os amigos para algum lugar, vai num churrasco, vai no aniversário de alguém, aí ele bebe ali, fica feliz, dá uma sensação de bem-estar, ele está feliz, ele está aquela festa constante. Aí, no dia a dia, quando surgem os problemas, inconscientemente, ele começa a sentir falta, ele não quer ficar sob aquela pressão dos problemas, as angústias da vida, as aflições pelas quais todo mundo passa, e inconscientemente ele começa a ser levado para aquela fase de festa. Então ele quer prolongar aquela sensação de festa, que é chamada de fase de festa. E aí ele começa a mergulhar naquilo. E quando ele percebe, ele é um homem infeliz, dependente de uma substância, não consegue sair daquilo, está preso àquilo, muitas vezes sendo envergonhado diante da sociedade, muitas vezes perdendo a família, muitas vezes não tendo credibilidade das pessoas, e quando ele vê, ele já está mergulhado naquela situação e ele não consegue sair. E tudo começou como uma sensação de festa. Eu quero dizer para os irmãos que isso é real com as pessoas que têm dependência de alguma substância. Começa assim, de fato. Mas não só os dependentes de alguma substância. Praticamente, irmãos, todo pecado começa assim. É por isso que dá essa sensação, e é por isso que as pessoas se afundam mais no pecado. Porque se o pecado fosse um espinheiro agudo, e no primeiro contato a pessoa se ferisse ali, provavelmente ela começaria a evitar aquilo. Mas não é. É algo que dá uma sensação de festa, uma sensação de alegria, uma sensação de prazer, e a pessoa vai mergulhando. E foi isso que aconteceu com Davi. Aconteceu exatamente isso com Davi. Davi viu lá a Betseba lá, né? Poderia ter evitado aquilo, mas não evitou. Teve algum tipo de satisfação com ela, e aí foi mergulhando naquilo. Então olha só,
enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Quando ele se viu, ele estava... Eu não sei se a gente consegue entender a situação do ser humano apenas lendo essa frase. Mas para mim, isso aqui parece algo muito grave, muito complicado, muito triste, muito penoso para alguém. Porque ele fala, envelheceram os meus ossos. Imagina alguém falar para você assim, fala, olha, eu estou numa situação, eu sinto os meus ossos se envelhecendo. Talvez a gente não entenda perfeitamente o que aquela pessoa está sentindo. Mas nós podemos perceber que tem alguma coisa muito ruim acontecendo com aquela pessoa. Tem uma coisa muito ruim ali. Os meus ossos estão envelhecendo. Mas por que os seus ossos estão envelhecendo? Vamos tentar entender essa pessoa. Aí ele fala, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Todos os dias. Sem alívio, sem alento, sem sossego, sem perspectiva de melhora, sem esperança, sem a graça de Deus, que é abundante. Veja se isso não é uma miséria espiritual. Um rei que tinha tudo, ele tinha toda a prosperidade, ele podia, era só ele dar uma ordem e as pessoas corriam para fazer o que ele mandou. Não tinha falta de nada, tinha súditos para fazer o que ele queria. E um homem neste estado social, nessa posição elevada, um rei de uma nação, bilionário, trilionário, sei lá, tinha muito dinheiro, muito recurso, morava num palácio, dava ordens e as pessoas tinham que cumprir, podia escolher o que ele quisesse, bem ou mal, e as pessoas tinham que cumprir o que ele quisesse, que desse na cabeça dele. Era assim que os reis viviam. Não tinha um conselho que nem um país presidencial, uma república, né? O presidente não pode fazer o que ele quer, tem que passar pelo Congresso ali e tal, né? Ele tem que ter os votos do Congresso. O rei não, o rei determinava e as pessoas tinham que fazer. Então um homem nessa situação, ele diz, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Não importa ele ter poder externo, ele morar num palácio, ele ter súditos, ele ser milionário, ele ser um homem poderoso, porque o problema é interno dele. O problema está dentro dele. O sofrimento está dentro dele. Nenhum daqueles súditos poderia entrar dentro dele e aliviar o que ele estava sentindo. E quando nós olhamos e vemos que isso é por causa do pecado, é isso que nós vemos a miséria do ser humano, como nós estamos todos, irmãos, expostos a situações assim. Como nós devemos cuidar para que nós não cheguemos a esse ponto. Há um testemunho pessoal aqui. E ele diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. E agora olhe o reconhecimento de Deus, de Davi, sobre o reconhecimento da soberania de Deus. Davi não fala assim, não, porque o inimigo se levantou contra mim. Não, ele sabia que o que aconteceu com ele foi obra da carne. Obra da carne. Mesmo que ele tenha sido tentado, o inimigo é um tentador de fato, mas a responsabilidade é do pecador. E ele reconhece aqui então a soberania de Deus. E ele fala, por que envelhecer os meus ossos? Por que os meus constantes gemidos todo dia? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Reconhecia que era a soberania de Deus ali. Mesmo ele nessa aflição, ossos secando, se envelhecendo, gemidos constantes todos os dias, ou seja, sem alívio, né? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E a consequência disso, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Um rei poderoso perdeu o ânimo, perdeu o vigor, ficou como terra seca, árida, uma sequidão de estio. É quando fica muito tempo sem chover e que a terra já não produz mais nada, já está endurecida, embrutecida, um solo comprometido, que não pode mais produzir frutos. E ele estava assim, por quê? A mão de Deus estava pesando sobre ele. Ele poderia dar a ordem que ele quisesse do seu trono. As pessoas iriam tentar fazer qualquer coisa que o rei mandasse.
mas ninguém poderia resolver esse problema. Não havia ninguém no reino, não havia ninguém no mundo, não havia outro ser no universo que pudesse resolver o problema dele, a não ser Deus. E aí então, lembra, né? Ele começa o salmo falando bem-aventurados. E aí então ele chega a uma conclusão para lá de lógica. E ele fala, verso 5: confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Ou seja, ele falou, eu fiz isso. Ele falou para Deus, eu fiz isso, eu sou responsável por isso, eu caí nesta situação, eu errei. Ele não fala, fui levado a isso, por causa do outro eu fiz aquilo, por causa do meu irmão, por causa da minha mãe, por causa do meu vizinho. Ele não fala isso. Ele fala, eu confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Deus não só perdoou o ato que ele fez, Deus perdoou ele, perdoou aquilo que o levou a esse pecado, que ele estava lá dentro dele de alguma forma, né? E o verso 6, ele acaba totalmente com o falso pensamento que as pessoas, que o salvo vai perder a salvação. Não existe perder a salvação, irmãos. Ou é salvo ou não é salvo. O verso 6 elimina essa possibilidade de perder a salvação. E ele diz, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Em tempo de poder encontrar-te, tá? Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Ou seja, todo homem piedoso, todo aquele que é justificado por Cristo, todo aquele que é salvo, terá tempo de encontrar perdão. Se ele for convertido, a salvação não se perde. Se ele não for convertido, ele tem que clamar a Deus e pedir que o aceite, para que ele possa encontrar esse refrigério e essa bem-aventurança. Porque vai dizer, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. E veja o verso 7 e relacione com o que eu disse no Salmo 91, verso 1. Tu és o meu esconderijo. Salmo 91 diz, bem-aventurado que habita, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? É que vai herdar todas aquelas bênçãos descritas ali no Salmo 91. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Olha só, como é bem-aventurado mesmo uma pessoa que tem Cristo, né? Pecou, é verdade, como todos nós, infelizmente, né? Todos nós, infelizmente, sem exceção, mas se arrependeu em tempo de ser encontrado por Deus. É necessário o arrependimento. Davi, ele demorou com isso. Ele demorou. Ele sofria, mas o pecado tinha amortecido a mente dele. Até que Deus, por amor, levanta um profeta, Natan. E Natan conta a história para ele. O que merece um homem desse? O rei, o que merece um homem que faz isso? E Davi fala, um homem que faz isso merece a morte. E Natan, creio que temendo o rei e o poder do rei, né? Mas temendo muito mais a Deus, fala, pois esse homem és tu, ó rei. E aí então, através do profeta Natan, né? Deus usa o profeta para alertá-lo. Então, ele vê esse estado de consciência. Então ele fala, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Olha só, se você comparar o verso 5, o verso 4, o verso 3 com o verso 7, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Ele estava assim. No verso 3 ele estava assim. No verso 7, vamos dizer que a vida dele foi esse salmo inteiro, né? Quando ele estava na fase da vida dele do salmo 3, os ossos envelhecidos e os gemidos constantes. Quando ele chega no verso 7, depois da confissão, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação
e me cerca de alegres cantos de livramento. Houve uma troca aqui. Aquela tristeza e angústia que ele vivia, aquela aflição profunda que ele estava, foi trocada pela alegria. Né? Me preservas e me cercas de alegres cantos de livramento. E aí veja o amor de Deus. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. O que quer dizer isso? Eu estou zelando por você, cuidando de você, essas minhas vistas, e eu te darei conselho. Nós temos um maravilhoso conselheiro, que é Cristo, que é o Verbo, que é essa palavra. Mas Deus faz essa advertência que hoje, né, na nossa geração do politicamente correto, vai soar meio que ofensivo a muitos ouvidos, né, principalmente da nova geração. Mas é amor isso aqui. Isso aqui é amor raiz. É amor raiz. Não é aquele negócio de tomar cuidadinho para não ferir a pessoa, não. É amor raiz aqui. É para resolver o problema da pessoa, para trazer a verdade da vida da pessoa. Não sejais como um cavalo ou como uma mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Isso aqui é amor raiz. Não esconder a verdade daquele que você ama. Este caminho vai dar nisso. É isso. É isso que Deus fala. E que Deus falou para Davi. Tá? Então, eu vou te instruir. Você vai permanecer nessa alegria que você está. Seu estado agora é de alegria. Certo? Mas não seja sem entendimento. Né? Você já teve essa experiência. E você já viu isso. Tá? E termina o salmo dizendo: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Não são todos. Porque Davi fala: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos, não todos, mas todos que sois retos de coração. Não todos, todas as pessoas do mundo, mas todos que sois retos de coração. Porque ele termina o salmo falando: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Não todas as pessoas. Exultai vós todos que sois retos de coração. Não todas as pessoas. Porque ele sabe que é impossível para aquele que não é reto de coração e para aquele que não é justo regozijai-vos e ter essa alegria, esses alegres cantos de livramento. É impossível para eles. Porque essas pessoas, elas estão herdando o versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, por meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Como ser alegre aqui? Como ser alegre? A Bíblia fala: ai daquele que cai nas mãos de Deus vivo. O Senhor nos livre disso, nos livre disso. E o Senhor tem misericórdia de nós, porque nós não somos melhores que os outros ou mais merecedores, mas clamamos a Deus que nos livre disso, né? Então, veja que ele termina: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Os penitentes, né? Exultai vós todos que sois retos de coração. Amém. Então, convido a Santa e Amada Igreja para uma oração de confissão. Nesse momento, uma oração silenciosa. Nós, se porventura houver algum pecado não confessado, esse momento será oportuno. E se você se lembrar que em algum momento da sua vida você passou por esse vale aí, ou está passando, ou sentindo algo, né, que o Espírito Santo venha te revelar, ou a mim, sobre pecados que nós já cometemos, né, e que porventura não tenham sido confessados ainda. Se nós lembrarmos de algo no passado, talvez, não sei, esse momento é oportuno para que nós confessemos o Senhor. Convido os irmãos a uma oração silenciosa. Eu estarei orando em voz audível, oração de confissão. Oremos.
Santo e eterno Deus, nós louvamos o Teu nome, Deus, porque o Senhor é grande, todo-poderoso e é misericordioso, Deus. Porque as Tuas vistas o Senhor nos dá conselhos e nós Te agradecemos muito por isso, Deus. Como o Senhor nos ama, Deus, a ponto de enviar Seu próprio Filho. E o Seu Filho, Deus, aceitar esta missão de esvaziar-se da glória que tinha com o Senhor, para se tornar um de nós, deixar de ter a glória que o Senhor tem, para se fazer um de nós, sentir dores, preocupações, angústias, abandonos, traições, uma condenação injusta, receber a afronta, Deus, daqueles falsos religiosos, receber a condenação do mundo, que gritou crucificam, pessoas que uma semana antes estava glorificando a entrada de Cristo em Jerusalém, a entrada triunfal. Senhor, o Senhor é grande, o Seu amor é incomparável, Deus. Nós não podemos alcançar um grande amor desse, mas somos gratos por recebê-lo, Deus, por receber esse amor. Muito obrigado, Senhor. Ó Pai, nós nos envergonhamos diante do Senhor ao reconhecer que, apesar da Sua bondade para conosco, nós somos pecadores e falhos, Deus. Nós nos detestamos por sermos pecadores e clamamos a Ti, Deus, a fim de alcançar perdão e misericórdia. Perdoa, Deus, nossos pecados, Senhor, nossas falhas, a iniquidade do nosso pecado, Deus, nos cure, Senhor. Nós lhe pedimos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Restitui em nós um espírito inabalável, um coração puro. E também, Deus, segundo a Tua graça, faça com que herdemos essa bem-aventurança, Senhor, de vivermos com esses alegres cantos de livramento, de podermos exultar por sermos justificados pelo Senhor, ó Deus. Muito obrigado pelo Teu amor. Nós apelamos pelas Tuas muitas misericórdias, reconhecendo que somos falhos e pecadores, Senhor. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos, de fato, pecadores e lhe pedimos perdão por isso. Reconhecendo isso, Deus, nós apelamos pelas Tuas muitas misericórdias e agradecemos pela bênção do Teu perdão. Ajuda-nos, Deus, a sermos hoje pessoas melhores do que nós fomos ontem. E isso pela Tua graça, pelo Teu favor, pelo amor do Teu nome. No nome santo e poderoso de Jesus é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 42. Com a força suspira no rio a beber, a minha alma suspira por Ti, ó meu Deus, do Deus vivo, minha alma tem sede de Deus, quando perante Ele estarei. Dia e noite meu choro tem sido meu pão,
Pedi ao Senhor, concedeu-me vencer, e de noite comigo está seu louvor, uma prece ao Senhor da minha vida orarei. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste e me tens esquecido, ó Senhor, porque hei de andar em lamento e opressão, sob a mão de inimigos, e os ossos ao pó. Adversários me insultam, repetem sem fim, dizem: Deus, o teu Deus, onde está? Porque estás, ó minha alma, batida em mim, perturbada, porque dentro em meu coração ainda hei de louvores a Deus dirigir, esperança em Deus, ó minha alma mantém, pois auxílio em meu Deus é o Senhor. Quero convidar os amados irmãos para a leitura do Dia do Senhor 36. Enquanto nos preparamos para a leitura do Dia do Senhor 36, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, esse momento é oportuno. Dia do Senhor 36. Pergunta 99. O que se exige no terceiro mandamento? Resposta: que não blasfememos, nem façamos mau uso do nome de Deus por maldição, perjúrio ou votos desnecessários, e que não participemos por omissão silenciosa desses terríveis pecados. Em vez disso, devemos usar o santo nome de Deus somente com temor e reverência, para que possamos confessá-lo corretamente e invocá-lo e glorificá-lo com todas as nossas palavras e obras. Irmãos, é muito importante nós analisarmos o terceiro mandamento, que é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, há uma ameaça no terceiro mandamento, né? E o terceiro mandamento é muito importante porque é necessário uma blindagem sobre o nome de Deus, porque o nome de Deus é santo, tá? E aqui, na pergunta 99, o que se exige no terceiro mandamento? A resposta vai nos mostrar algumas coisas, né? Que não blasfememos, nem façamos mau uso do nome de Deus, tá? Por maldição, perjúrio ou votos desnecessários, tá? Há um mal, eu não sei se os irmãos já perceberam, há um mal muito grande que tomou parte aí, tanto da igreja, não digo a nossa em particular, né? A igreja no geral, tá? Vamos dizer assim, o meio evangélico, o segmento cristão, né? Em geral.
e também daqueles que querem fazer oposição ao meio cristão. Há um mal muito grande. Por quê? Porque imagine, por exemplo, para ficar mais claro, falsos profetas e pessoas que se sentem vocacionadas para serem denunciantes de falsos profetas, por exemplo. Tá? Então, imagine que o falso profeta, ele fale heresias, blasfêmias, usando o nome de Deus. Ou ele vise lucro, algum tipo de lucro, algum tipo de vantagem pessoal, usando o nome de Deus. Isso é uma profanação. Isso é um mau uso do nome de Deus. Isso é a quebra do terceiro mandamento. Agora imagine essas pessoas que querem fazer oposição a esses falsos profetas e se sentem justiceiros no meio de tudo isso. Essas pessoas começam também a usar o nome de Deus para combater aquilo que os falsos profetas estão falando. Coisas do tipo: Deus me levantou para mostrar a verdade, Deus me levantou como espada para fazer justiça contra os falsos mestres. Ou seja, ambos estão fazendo mau uso do nome de Deus, porque é assustador o que pensam as pessoas que pensam, que falam em nome de Deus. É assustador, porque o que Deus revelou está nas Escrituras. Então Deus não levanta pessoas de fora da igreja. Nós vemos situações aqui que Deus não vai dar uma espada de justiça para alguém. Deus pode levantar pessoas para corrigir o seu povo, mas a pessoa dizer que Deus a chamou para ser aquilo é algo bastante complicado. Então nós devemos tomar muito cuidado, não só com aqueles que blasfemam e profanam usando o nome de Deus para benefícios pessoais, como também aqueles que fazem oposição a essas coisas. Usou o nome de Deus, você tem que usar o nome de Deus com todo o respeito e reverência, como está escrito aqui, ó. Em vez disso, devemos usar o santo nome de Deus somente com temor e reverência, para que possamos confessá-lo corretamente, invocá-lo e glorificá-lo com todas as nossas palavras e obras. Tá? Então veja que ao usar o nome de Deus, como que nós usamos o nome de Deus corretamente? Ensinando o Evangelho Bíblico. Ensinando o Evangelho Bíblico. Se alguém quer fazer alguma oposição a alguém ou alguma exortação, deve ir pessoalmente para aquela pessoa em amor e mostrar na Bíblia daquela pessoa. Não falar: olha, Deus me levantou para ficar, para ser uma justiça e ficar nas redes sociais produzindo escândalos. Isso quebra o terceiro mandamento também, tá? Vamos ver aqui, pergunta 100. Será que blasfemar o nome de Deus por juramentos e maldições é um pecado tão grande que Deus se ira também contra aqueles que não impedem nem proíbem isso o tanto quanto podem? Certamente sim. Então veja que nós devemos exortar, alertar as pessoas para que não façam isso. As pessoas podem ter suas opiniões, mas não usem o nome de Deus para defender os seus pensamentos, as coisas que eles querem fazer, tá? Então, nós devemos alertar as pessoas para que não façam isso, né? Então, certamente sim, porque nenhum pecado é maior, nem provoca mais a ira de Deus do que blasfemar o seu nome. E blasfemar o seu nome é usar o seu nome indevidamente, tá? Então, é por isso que ele ordenou que esse pecado fosse punido com a morte. Então, se nós olharmos aqui, ó, veja no livro do Levítico, claro, essas leis foram transformadas, o sacerdócio levítico, elas já foram transformadas, mas nós sabemos que existe o conceito de Deus nessas leis, né? Veja aqui no livro de Levítico, capítulo 5, verso 1. Aqui é o conceito de Deus.
Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar, levará a sua iniquidade. Tá? E também aqui no capítulo 24, verso 16, do próprio livro do Levítico. 24, 16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor será morto. Claro, essa lei foi transformada quando houve a transformação do sacerdócio, né? Quando mudou o sacerdócio, a lei sacerdotal foi transformada. Mas nessa lei está o conceito de Deus, ou seja, Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão, e ele levará consigo a sua iniquidade. Então, irmãos, não façamos votos precipitados, não amaldiçoemos pessoas em nome de Deus, não façamos isso, não sejamos negligentes com o nome de Deus, de forma alguma, fazendo algum tipo de mau uso, e não usemos o nome de Deus para defendermos as nossas questões, as coisas que nós queremos, ou que desejamos, ou que precisamos. Tá? Invoquemos o nome do Senhor corretamente, né? Em louvor, em instrução, em pedir socorro a Deus quando precisamos de um socorro, de um livramento, invocar o nome do Senhor quando nós vamos pregar corretamente a sua palavra, tá? Mas nunca, de forma alguma, usar o nome de Deus em benefício próprio nosso, tendo nós razão ou não de algo. Então Deus, o nome de Deus tem que ser blindado, porque é um nome santo, tá? Nós devemos tomar cuidado com o terceiro mandamento. Eu vou ficar por aqui porque o catecismo ele reserva 2 dias do Senhor para tratar da questão do terceiro mandamento, tá? Então, se Deus nos permitir, no próximo dia do Senhor, né, que será o 27, né, o 37, nós estaremos mencionando mais acerca do nome de Deus. A princípio, tomemos cuidado, sejamos vigilantes, né, em não usarmos, não fazermos mau uso do nome de Deus. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 8. Por um pouco então menor.
Sobre as obras da tua mão, o domínio tu lhe deste, lhe puseste tudo aos pés, as ovelhas e os bois, e no campo os animais, e as aves lá do céu, peixes tudo que há no mar. É o teu nome, ó Senhor, Senhor nosso em toda a terra, quão magnificente é. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura do Evangelho de João, capítulo 18, verso 37. Evangelho de João, capítulo 18, verso 37. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E quero convidar a Santa e Amada Igreja também a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 33 a 43. Lucas 23, 33 a 43. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salva, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava essa epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quero convidar a Santa Amada Igreja a uma breve oração. Oremos. Pai eterno e santo, nós te louvamos, Deus, e agradecemos. Aqui estamos, Senhor, em santa comunhão para cultuá-lo, Deus, e com a tua graça, Deus, pelo teu favor, estamos fazendo isso. Muito obrigado porque nos deste este privilégio, Deus, de podermos estar em santa comunhão, te cultuando, adorando o teu nome neste dia do Senhor. Agora, Deus, estamos diante da tua santa palavra e nós carecemos, Deus, nós necessitamos que o Senhor nos instrua, Deus, e que essa palavra venha do teu reino, venha da tua boca, Deus, venha da tua intenção de fazer o que a sua palavra, o que o Senhor designou para a sua palavra, que ela venha, Deus, se cumprir nos nossos corações, através do teu ensino, da tua instrução, Deus,
da tua exortação, do teu consolo, daquilo que o Senhor desejar, Deus. Nós queremos e precisamos ser instruídos pelo Senhor. Nesse momento, Deus, eu mais uma vez peço perdão pelas minhas falhas e pecados, e eu rogo a Ti, Deus, eu clamo a Ti, que Teu Santo Espírito, Deus, venha nos iluminar nessa palavra revelada, e pelo Teu favor, Senhor, que tudo que eu fale aqui seja dirigido pelo Teu Santo Espírito, que eu não fale nada, Deus, que não seja dirigido pelo Teu Santo Espírito, com a Sua expressa autorização. E que neste momento, Deus, eu clamo a Ti que eu diminua, eu desapareça, e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, a revelação da verdade. Considerem estes 4 versículos que eu quero ler com os irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é uma missão e um objetivo pelo qual Cristo veio. Como Ele faz isso? Convido os irmãos, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele veio buscar e salvar o perdido, sendo o único caminho de volta ao Pai, o caminho verdadeiro. Isso porque o reino de Deus não é de visível aparência. O reino de Deus é o poder de Deus, de fortalecer os abatidos, de vivificar os mortos espirituais, de trazer alento e consolo àqueles que estão deprimidos e desanimados, curar o nosso espírito e nos trazer a fé, operar em nossos corações a fé que nos fará ver a grandeza de Deus. Também quero considerar com os irmãos João capítulo 8, verso 32. A forma com que Cristo faz isto é nos trazendo a luz do conhecimento. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sem conhecer essa verdade, não há libertação. E finalmente, o 4º versículo que eu quero considerar com os irmãos é o tema que nós lemos aqui. João, capítulo 18, verso 37. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. E aqui Jesus, então, ele vai dizer um complemento da sua missão. Ele veio buscar e salvar o perdido. E como ele faz isso? Testemunhando a verdade. Veja, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E quem ele vai buscar desses perdidos para levar de volta a Deus? Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então todo aquele que é da verdade vai reconhecer a verdade quando a verdade se manifestar a esse e der testemunho. Os que não são da verdade, quando a verdade se manifestar a ele, ele crucificará a verdade. Assim como nós vimos que aconteceu com aquelas pessoas no dia do sacrifício de Cristo. Ou seja, o pior pecado que uma pessoa pode cometer é
a incredulidade. Porque o Filho de Deus se fez um de nós e veio ao mundo para buscar e salvar o perdido e dar testemunho da verdade. Veio pessoalmente, esvaziou-se da sua glória, se fez um de nós e veio aqui pessoalmente para dar testemunho da verdade. Tá? E o pior pecado é a incredulidade. Veja aqui, Hebreus, capítulo 11, verso 6. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Tem pessoas aí, intelectuais no meio evangélico, dizendo que Deus não existe. Deus não existe, Deus é, Deus não existe. A Bíblia fala que Deus existe. Essas pessoas estão contrariando as Escrituras. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, olha a gravidade disso, certo? Desviar a atenção que Deus existe. A Bíblia fala que é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Há um caminho para Deus, que é o testemunho da verdade, que é conhecer a verdade, que é reconhecer Cristo. E aqueles que são da verdade reconhecerão a verdade quando ela se manifesta. Ela se manifestou ao mundo. Ao longo do tempo ela se manifesta pessoalmente a cada um que é da verdade. E cada um que é da verdade, no tempo de Deus, reconhecerá essa verdade, que será o único caminho para Deus. Os demais cairão na incredulidade e serão exatamente como aquelas pessoas que nós vimos, relatados aqui em Lucas, capítulo 23, de 33 a 43, que manifestaram incredulidade em Deus. O título desse sermão é Abraçados para o Inferno. Pessoas que vão seguir abraçados o caminho para o inferno, porque somente os que são da verdade é que reconhecerão a manifestação da verdade, que é o único caminho de volta a Deus. Eu, para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque eu vim para buscar e salvar o perdido através da luz do conhecimento, ou seja, você conhecer a verdade a ponto de reconhecer Cristo, que é a verdade, quando Ele se manifestar. Os que não reconhecerem, sendo, como nós dizemos aqui no Brasil, gente boa ou não gente boa, aqueles que não reconhecerem caminharão abraçados para o inferno de trevas, de ranger de dentes, onde o verme não morre. Quero convidar os irmãos a voltarmos ali no Evangelho de Lucas, capítulo 23, no texto que lemos de 33 a 43. E de forma breve, fazer uma pequena meditação sobre isso. Veja, note como eles estão abraçados, caminhando para o inferno, unidos na incredulidade. Veja só, as autoridades estavam incrédulas, verso 35. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se de fato é o Cristo de Deus o escolhido. A incredulidade é uma blasfêmia, a incredulidade é cruel, a incredulidade ela é traiçoeira,
Porque a incredulidade não pode cometer nenhum mal contra a verdade. A incredulidade vai cometer o seu mal contra o incrédulo, e não contra a verdade. A verdade prosperará, a verdade reinará, a verdade ela é absoluta, a verdade ela é imutável, a verdade ela é perfeita, a verdade é a atitude de levar o perdido para o Pai, no único caminho, que é o caminho do conhecimento da verdade. A incredulidade traz cegueira e vai unir os incrédulos abraçados no caminho do inferno. Então vejamos aqui esta união que a incredulidade promove entre as pessoas. Não respeita classe social, não respeita gênero, não respeita credo. Os incrédulos estão em todos os lugares e irão para o mesmo lugar, abraçados. Verso 35, o povo estava ali e observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se de fato é o Cristo de Deus o escolhido. Veja, os soldados, verso 36 e 37. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Estavam abraçados com as autoridades na incredulidade, na perversidade da blasfêmia da incredulidade. Estavam ali se autocondenando com a sua própria boca, sem sequer perceber, como um bêbado, andando totalmente sem sobriedade nenhuma para uma cova, totalmente sem entender o que estava acontecendo. E olha só que interessante, um dos malfeitores também, veja o verso 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Exatamente a mesma coisa que os soldados, exatamente a mesma coisa que as autoridades, e a palavra de Deus chama isso de blasfêmia. A dureza da perversidade, da incredulidade, que é cruel e que vai condenar todo aquele que a professa. Então, a verdade veio ao mundo, Cristo é a verdade. Ele advoga para si: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim buscar o perdido. Como que eu faço isso? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não basta a verdade estar aqui, é necessário reconhecer essa verdade, conhecer essa verdade, conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Não basta ficar usando o nome de Jesus. Em nome de Jesus você salvo, como se fosse uma palavra mágica. Não. Tem que ter a luz do conhecimento, conhecer quem é Jesus. E conhecereis a verdade. A palavra não diz assim: e a verdade estará aqui e você será salvo. Ela não diz isso. Ela diz: e conhecereis a verdade. Já notou como a apostasia age? Termina os estudos nas igrejas, não se ensina mais. Termina as instruções no culto. As instruções do culto são substituídas por músicas, bateria, danças, peças, coisas lúdicas que atraem as pessoas, mas não tem mais instrução. Não se leva mais Bíblia para ensinar as pessoas em algum lugar, aonde vão. As pessoas estão se afastando totalmente das Escrituras. Estão se afastando da verdade. Essas pessoas estão abraçando a incredulidade. O coração dessas pessoas está se endurecendo. Essas pessoas estão abraçando outros incrédulos e caminhando para o inferno, assim como essas autoridades que conheciam as Escrituras. As Escrituras falavam sobre Cristo. As Escrituras apontavam para Cristo. Essas autoridades conheciam essas Escrituras. No entanto, quando Cristo se manifestou, eles não reconheceram a verdade e blasfemaram, fazendo uso
da incredulidade que endureceu o seu próprio coração. Então note que as autoridades, os soldados e o malfeitor blasfemaram exatamente da mesma forma. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Não sei se os irmãos ouviram, mas eu já ouvi muitas pessoas falando: ah, se Deus existe mesmo, então por que Ele não ouve a minha oração? Se Deus existe mesmo, então por que Deus não faz o que eu quero? Se Deus existe mesmo, porque tem fome no mundo? Se Deus existe mesmo, porque tem guerras no mundo? Se Deus existe mesmo, porque tem pessoas que não têm abrigo, são desabrigadas, e crianças sofrem crueldades? Se Deus existe mesmo, porque acontece isso? Ora, cegos, é exatamente isso que Deus vai perguntar para o homem. Por que você permitiu que crianças fossem abusadas? Por que você permitiu que houvesse crueldade no mundo? Por que você permitiu que tantos lares fossem desestruturados, que tantas pessoas sofressem crueldade? Por que você permitiu tanto mal, sendo o homem e a mulher os agentes do mal no mundo? É exatamente isso que Deus vai perguntar, porque a verdade esteve entre nós, e essas pessoas, movidos por incredulidade, rejeitaram a verdade e querem culpar Deus pelo erro do próprio homem. As intempéries, ou seja, os problemas naturais que acontecem, como tsunamis, enchentes e incêndios em florestas que acontecem aí de forma meio que natural, todas essas calamidades acontecem por causa do pecado do homem. Porque a palavra de Deus, a verdade, ela revela que quando o homem caiu e pecou, a terra inteira entrou em maldição. Então não adianta o homem fazer uso da sua incredulidade para blasfemar na frente dos outros, como se ele fosse cheio de razão. Porque ele é um cego, que não reconhece a verdade que se manifestou entre nós. Pois para isso eu vim ao mundo, para isso eu nasci. Pilatos era um cego espiritual. E Pilatos fala: logo tu és rei? E Jesus responde: tu dizes que eu sou rei. Para isso eu vim ao mundo, para isso eu nasci. Eu vim aqui para isso, para dar testemunho da verdade. E vou te dizer mais, ó Pilatos: todos que são da verdade vão ouvir a minha voz. Pode me crucificar aqui, porque o tempo vai passar, 500 anos, 1000 anos, 1500 anos, 2000 anos, não sei mais quanto tempo. Mas todos ao longo desse tempo, os que são da verdade, vão reconhecer que a verdade veio e deu testemunho ao mundo. Eles vão ouvir a minha voz, porque as minhas ovelhas me conhecem e elas ouvem a minha voz. Então, uma cruz não pode impedir a verdade de ser manifesta ao longo do tempo. Estamos no mês de maio do ano de 2025 e a verdade ainda se manifesta e pessoas ainda reconhecem a verdade manifesta. E nesse exato momento estamos pregando sobre a verdade. Pilatos, as autoridades, os soldados, aquele malfeitor, todos aqueles que blasfemaram, fundamentados na sua incredulidade, não puderam impedir a manifestação da verdade ao longo do tempo. Os imperadores romanos, todas as outras nações que se levantaram contra eles, todos os que perseguiram os cristãos, toda a igreja perseguida no mundo ao longo dos séculos, ninguém pôde impedir a manifestação da verdade. Eu vim para testemunhar da verdade, e os que são da verdade ouvirão a minha voz. E se a verdade der tempo ao tempo, talvez alguém que vai nascer amanhã, daqui 20 anos, pode ser manifesta a verdade a ele, e ele reconhecerá a verdade, se ele for filho da verdade. Se houver tempo para isso, porque o tempo pertence a Deus. Então a incredulidade, ela não pode impedir a verdade. Não é o fato de eu não crer em algo que está determinado, então que aquilo não existe. Não é o fato de alguém não crer que existe
o planeta Marte, que quer dizer que o planeta Marte não existe. A incredulidade, ela não pode fazer mal para o outro. A incredulidade, ela não pode impedir a verdade. A incredulidade é um veneno que mata o incrédulo e que vai fazer o incrédulo se juntar a outros incrédulos, se abraçarem fortemente e caminharem diretamente para o inferno. Porque a verdade que esteve no mundo, ela revelou e deu testemunho do inferno. Ora, se teu olho te faz pecar, arranca-o fora. É melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que com os dois seres lançados no fogo inextinguível, onde há ranger de dentes e onde o verme não morre. Ora, se a tua mão te faz pecar, arranca-la fora. É melhor entrar maneta na vida, do que com as tuas mãos serem lançados no inferno, onde há ranger de dentes e o verme não morre. Ora, se teus pés estão te conduzindo para a incredulidade, arranca fora. Entra sem os pés na vida. É melhor do que com os dois pés serem lançados no fogo eterno, onde há ranger de dentes e onde o verme não morre. Aonde estão aquelas autoridades agora? Aonde estão aqueles soldados agora? Aonde está aquele malfeitor agora? Não só agora, há mais de 2000 anos. Onde eles estão? O que será que aconteceu com eles? Manifestaram publicamente a sua incredulidade. Enquanto nós confessamos publicamente o nosso Rei, confessamos a verdade, se com teu coração creres e com tua boca confessares Cristo Jesus, será salvo. Note que a verdade, ela se manifesta mesmo no meio da adversidade. Mesmo quando parece que tudo está contrário, mesmo quando parece que ela está vencida, parece que a verdade foi vencida, parece que a incredulidade, parece que a mentira, parece que o engano prevaleceu e fez sucumbir a verdade, encobriu a verdade, dilacerou a verdade, não há mais recurso para a verdade, quando parece que a verdade não tem mais jeito, a verdade continua sendo a verdade que se manifesta, e quem é da verdade reconhecerá. O que aconteceu aqui? Um grande milagre. As autoridades zombavam dele, tanto os romanos como as judaicas, ressaltando que as autoridades judaicas conheciam as escrituras, mas não reconheceram a verdade. Os soldados romanos, que eram pagãos, não reconheceram a verdade. Aquele malfeitor não reconheceu a verdade. Todos esses se abraçaram na incredulidade. Mas aconteceu um milagre aqui. A verdade agonizando numa cruz. Mas essa verdade, ela iria ressuscitar. A verdade agonizando na cruz, quando tudo parecia contrário, quando tudo parecia perdido, quando as trevas pareciam dominar, quando as trevas da ignorância, da incredulidade pareciam dominar todo mundo, eis que um que era da verdade reconhece a verdade, e onde se menos esperava, num dos malfeitores que de fato estava sendo sentenciado e condenado justamente porque de fato era um malfeitor, mas reconheceu a verdade. Suas últimas palavras, nos seus últimos minutos de vida, talvez, ou horas, ou minutos, reconheceu a verdade. E olha o milagre da verdade. Este homem, no outro evangelho, como você vê, ele estava zombando também. Mas de repente o que aconteceu com ele? Ele reconheceu a verdade. No tempo da verdade, ele reconheceu a verdade. A luz do conhecimento estava diante dele e ele conseguiu ver o que emergia além da cruz. Tem mais coisas além da cruz. Ele viu que aquela cruz não iria impedir a verdade. E ele diz, quando o outro malfeitor, verso 39, um dos malfeitores crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também." Olha que beleza.
As autoridades que estavam lá com suas vestes talares, que estavam lá bem alimentados, vendo aquilo como um espetáculo, estavam blasfemando. Este aqui estava crucificado também. Ele estava blasfemando também. A ignorância está em todos os campos, em todos os momentos da vida daquele que não tem a luz da verdade. Pode ser uma autoridade, pode ser um rico, pode ser um poderoso, ou pode ser um miserável, pode ser um criminoso, pode ser alguém condenado à morte. A incredulidade não seleciona pessoas. Ele faz todo mundo se abraçar e caminhar para o inferno. Mas quando este malfeitor fala, não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo, respondeu-lhe, porém, o outro, e repreendeu. Olha o que aconteceu no milagre. Ele reconheceu a verdade, e ele disse para o outro, nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Ele conseguiu ver, é Deus, ele conseguiu ver a verdade ali, quando os outros não viam mais, quando parecia que tudo estava em trevas. A verdade se manifestou, porque ninguém pode impedir a verdade, ninguém pode deter a luz. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo, nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E olhou para a verdade, acrescentou, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. E ouviu de Cristo, em verdade te digo. Sabe o que é ser verdade aqui no grego? Nós já falei para os irmãos, é amém. Amém, meu filho. Amém. Amém. Te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Teu sofrimento vai acabar daqui a pouco, porque você é da verdade. Dessas autoridades e desses soldados, ainda está para começar. O teu vai terminar. E hoje você vai estar num paraíso comigo. O deles ainda vai começar, sabe por quê? Serão lançados no fogo eterno, onde há ranger de dentes, onde há choro, onde o verme não morre, onde eles vão desejar morrer, mas o verme não morre. Viverão como vermes num incêndio de torturas, e isso é real. Por que é real? Porque a verdade manifestou isso. E a verdade ninguém pode impedir. Então nós vemos aqui que o milagre aconteceu quando este homem viu a verdade que ela vai se manifestar para aquele que é da verdade, onde as trevas da ignorância não terão poder, as trevas da incredulidade não terão poder contra aqueles, porque eles são da verdade. E a verdade disse isto: eu vim para dar testemunho da verdade, tanto para os perdidos como para dar testemunho. Agora, os que são da verdade vão ouvir a minha voz. E haviam ali, quando tudo parecia perdido, como que ele manifestou que ele reconheceu a verdade? Ele pregou para o outro. Verso 40. Nem ao menos temes a Deus. Você está diante de Deus. Você está crucificado diante de Deus. Você está à porta das mortes. Você está às portas da morte, diante daquele que é o Deus da vida, para quem todos vivem, que tem poder não só de matar o seu corpo, como de lançar a tua alma no inferno. Você está diante dele, nem assim você teme. Irmãos, nós não precisamos estar naquele momento vendo alguém, um homem na cruz. Todas as vezes que é pregado o verbo, a palavra, todas as vezes nós estamos diante de Deus. E nem assim nós tememos. E quantas pessoas ouvem, zombam e rejeitam, nem assim eles temem. Essa palavra é o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele veio para buscar e salvar o perdido, e ele nasceu para dar testemunho da verdade. É a palavra, é essa palavra que vos proclamo. Nem assim temes a Deus? Ora,
se pode fazer com quem negligencia tão grande salvação? Que esperança há para quem negligencia tão grande salvação? O que resta para quem negligencia a verdade? Qual a perspectiva de futuro para quem negligencia a verdade? Então ele prega para aquele ladrão da cruz. Ele reconhece a sua miséria. Veja o verso 41. Nós, na verdade, com justiça, porque nossos atos merecem. Ele reconhece ser um pecador. Nós cometemos o mal. Nós fizemos o mal. Nós erramos. Nós cometemos delitos. Nós merecemos essa condenação. Ele reconhece o seu estado miserável, de pecador. Ele reconhece Cristo. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Ele reconhece que estava diante dele o único que nunca pecou. Este nenhum mal fez. Este é puro. E ele faz o que todos nós devemos fazer. Toda pessoa sensata deve fazer. Uma oração súplice diante de Deus. Ele faz uma oração a Deus aqui. Ele está falando com Deus. Falar com Deus é uma oração. E ele fala para Cristo, ele faz um pedido. Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Nós devemos fazer isso, sabia? Nós devemos orar isso. Tudo bem, pode ser que os nossos pecados não sejam tão graves como daquele homem. Eu não sei que tipo de crimes ele cometeu. Pode ser que nós nunca cometemos crime nenhum. Mas nós somos pecadores. Nós não cometemos crimes diante da lei dos homens. Mas diante da lei de Deus nós somos pecadores. Todos nós devemos olhar para o nosso estado de miséria. Reconhecer que somos pecadores. Olhar para Jesus e falar, esse mal nenhum fez. Olhar para ele e falar, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim, Senhor. Porque eu não sou melhor que aqueles os dois malfeitores que estavam naquela cruz. Porque ou eu reconheço a verdade, e pela tua misericórdia o Senhor me salva, não eu me salvo. O Senhor me salva. Ou eu vou ser abraçado pela incredulidade como os outros e vou caminhar para o inferno. Então ele prega para o outro, ele reconhece o seu estado miserável, ele reconhece Cristo, ele ora uma oração súplice a Cristo, e aquele que veio testemunhar a verdade, a própria verdade, eu sou a verdade, eu sou a verdade, o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a verdade. A própria verdade que estava ali, então, responde para ele. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E quão triste é, quando até hoje tem pessoas que se empenham em tentar modificar a verdade. A verdade diz, hoje estará comigo no paraíso. Tem pessoas que dizem, não é hoje não. Hoje ele não foi naquele dia não. Ele está dormindo lá não sei aonde, e um dia ele vai. A verdade diz, hoje estará comigo no paraíso. A incredulidade diz, não foi naquele dia não. Não foi naquele dia não, ele está dormindo. Ele está dormindo. Um dia ele vai estar negando a verdade, negando Cristo. Quão triste é isso. A incredulidade abraça as pessoas que vão caminhar para o inferno. Mas a incredulidade não pode deter a verdade. Ela apenas vai conduzir o incrédulo para o inferno de tormentos. Eu quero concluir dizendo, um abraço se dá com dois braços. O abraço para o inferno se dá com um braço da incredulidade e o outro braço da rejeição. É quando o pecador, ele aceita a incredulidade, ele aceita o abraço, ele vai para o inferno por conta dele, por culpa dele, porque a verdade deu testemunho e se manifestou, e todos são indesculpáveis diante da verdade.
tentando modificar a verdade, dizendo, não é hoje que ele vai calar, dizendo qualquer outra coisa. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Pode blasfemar à vontade. A verdade não será intimidada pela incredulidade. E o abraço do inferno é: um braço é a incredulidade, o outro braço é a rejeição à verdade, que é quando a pessoa aceita a incredulidade dentro de si mesma. Esta se perderá eternamente. No entanto, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 535. Da Igreja o fundamento é Cristo Salvador, e em seu poder descansa, é forte em seu amor, pois ele bem firmada, segura sempre está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir a plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Senhor, nós te rogamos que, erguido por amor, o templo consagrado resulte em teu louvor, e que almas redimidas aqui em comunhão se tornem templo santo da tua habitação. Amém. Quero convidar os amados irmãos para professarmos a nossa fé cristã através do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a Santa e Amada Igreja que se coloque em pé. Vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Após a bênção, estará encerrado o nosso culto desta manhã. Oremos.
Pai excelso e santo, glorificamos o teu nome, Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor de toda graça, Deus supremo, eterno, soberano, nós te louvamos, Deus. E te agradecemos por Cristo, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque Ele veio testemunhar da verdade. Muito obrigado, Senhor, porque isso é teu amor, Senhor, por nós. Nós te agradecemos muito, Senhor. E queremos, Deus, pedir ao Senhor que esta igreja, Deus, se mantenha fiel na verdade. Que possamos ser voz desta verdade, Deus, pregando o teu santo evangelho, sem desviar para a direita e para a esquerda, sem acrescentar nada, sem distorcer nada, Deus. Mas exatamente o que o Senhor revelou, que nós possamos, Deus, ser esta voz, e só poderemos fazer isso com o teu auxílio, com a tua ajuda, com o teu Espírito Santo, nos iluminando e nos conduzindo, ensinando como fazê-lo. Nos ajude, Deus, a nos mantermos fiéis a esta palavra, a este testemunho. Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, pedimos que o Senhor abençoe, Deus, a todos que aqui estão, aqueles que não puderam vir, que o Senhor abençoe nossas famílias, Deus. Que o Senhor permita que sejamos luz no mundo, Senhor. Ó Pai, que nós não sejamos enganados, enredados, Deus, pela ilusão do mal, pelo engano, Deus. Mas que nós possamos permanecer firmes, Deus, na Tua santa palavra, na Tua vontade. Despeça-nos em segurança, Deus, dê-nos um domingo de paz, de tranquilidade, na Tua santa presença. Livra-nos de todo o mal, nos abençoe, Deus, por favor, nós não merecemos, mas nós precisamos das Tuas bênçãos, Deus, bênçãos de perdão, bênçãos de providências, bênçãos de proteção, bênçãos, Deus, de boas notícias, Deus, levante coisas que nos favoreçam, Deus, nos ajude, Deus. Permita que possamos vencer essa semana, nos dê sabedoria, nos dê paz. Pedimos que, se for da Tua graça, Deus, que o Senhor cure os enfermos. Pedimos pelo Bruno, pelo seu Aceri. Pedimos também, Deus, pela família da irmã Fátima, Deus, pelo Renato, pelo Daniel, pelo Bernardo. Que o Senhor os console, Deus. Que o Senhor os fortaleça e, segundo a Tua graça, se for da Tua vontade, que eles encontrem a verdade em Ti, manifesta, Senhor, e que eles possam unir-se à comunhão. Também lhe pedimos, Deus, que o Senhor estenda a mão aos tentados, traga a paz aos aflitos, se for da Tua graça e vontade, que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do Seu nome. Abençoe as autoridades da nossa nação, que possamos ter leis mais justas. Abençoe todo o Seu povo, espalhado em toda a face da terra, e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, e a comunhão, e as consolações do Teu Espírito Santo, sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Despede-nos com Tua paz, despede-nos em Teu amor, permite que nós outra vez nos ajuntemos ao Senhor, permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Encerrado, irmãos.